Doutor Josué, pode estar orando por nós, por início desse nosso encontro? Sim, pastor. Oremos. Pai querido, nosso Pai Celeste, no nome do Senhor Jesus, nós buscamos o Senhor em oração para, primeiro, Pai, agradecer pela vida, Pai, pelo Sim, dom da vida, fôlego de vida, Pai, que nós estamos, Deus, provando nesse dia, Pai. sim, Pai. Agradecemos pela vida da Zenaide, pela vida do Samuel, Pai, pelo agir do Senhor na vida deles, Pai. Como é Obrigado, bom, meu Pai, Deus. ter testemunho, Pai, que o Senhor, Deus, ouve as orações e atende no momento oportuno, Pai. Amém. José Carlos e da esposa também, Pai, porque eles estão ali na linha de frente combatendo o Covid, Oh, Pai. Deus. Graças Oh, ao Deus. Senhor, Pai, que tem cuidado deles, eles estão Sim, bem de Pai. saúde. Amém. Pela Amém. vida de todos os irmãos aqui presentes, Pai, que nesse momento, dispostos a aprender um pouquinho mais do Senhor, da sua palavra, Pai, está em comunhão com o Senhor, Pai. Deus Abençoa esse queria. momento, Pai, para que possamos aprender mais e mais de Ti, Pai. Abençoa Oh, o pastor Deus. que vai liderar essa aula, essa reunião, Pai, que possamos, Deus, aprender tudo, tudo, tudo do Senhor, Pai, nesse dia. Amém. Deus, é assim que oramos, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem. Então, apenas para que vocês saibam, né, como nós estamos nos organizando com esses nossos estudos, então temos a nossa revista, que vocês devem ter em mãos, né? Ao final de cada lição, nós temos aí um pequeno questionário, uma revisão, né, uma revisão do estudo. Eu vou colocar, vocês estão num grupo de transmissão, eu vou colocar os contatos tanto do Eduardo Boff como do Dr. Josué, para que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês façam contato com eles, para eles poderem explicar, né, essas questões da revisão, tá bom? E aqui, na nossa proposta aqui, aos sábados, às 15 horas, nós damos uma ideia geral da lição, tá ok? E aí vocês vão acompanhando depois, ao longo da semana, as leituras que são pedidas na lição, ok? Muito bem, hoje nós vamos falar e vamos reforçar a questão do pecado. O que você precisa saber a respeito do pecado, né? Uma palavra muito forte, uma palavra que não está sendo muito falada hoje, né? Mas que, na verdade, é uma realidade. Está aí, né? O que é pecado, né? O porquê Deus precisou enviar seu Filho para que morresse em nosso favor, para perdoar os nossos pecados. Tá? Então, nós vamos trabalhar em cima disso de uma forma bem rápida, bem introdutória, mas para vocês perceberem qual é a importância, né, da salvação que nós encontramos em Cristo Jesus no que diz respeito ao pecado. Aqui o autor, o pastor Genivaldo, ele começa assim: o conceito bíblico de pecado é errar o alvo. Tá? Então você imagina ali aquele alvo pintado na parede, você está com arco e flecha, né? E você tem ali aquele alvo com aquela bolinha no meio ali que você tem que acertar de uma certa distância, né? Errar o alvo é errar aquela bolinha do meio, né? Você vai acertar na parede, vai acertar totalmente fora, enfim. Isso é errar o alvo. Mas o que é o alvo, né? O alvo é a vontade de Deus, tá? Então, quando a gente toma uma decisão, que essa decisão não vai na direção da vontade de Deus, então nós erramos esse alvo, e isso se chama, é um conceito da Bíblia, se chama pecado. Errar o alvo, tá? Então, ele coloca em suma, né, em resumo, é estar fora da vontade de Deus. E a gente pode perguntar, qual é a vontade de Deus? A gente conhece a vontade de Deus estudando a palavra de Deus, que é a Bíblia, o que nós estamos fazendo. Tá? Pastor, então Deus, sim. Isso é uma revisão ou você está dando agora? Estou dando agora. Tá. Estou dando agora. Tá? A lição 3, a partir da página 17. Tá bom? Ok? E aqui é um plano geral. Tá, Rafa? Tá? Eu estou fazendo um plano geral para depois vocês lerem com mais calma e depois responder as perguntas da revisão, tá? Porque está no final, né? A revisão está na página 18, logo em seguida. Essa lição é bem pequenininha.
Pois bem, outro conceito que ele dá sobre pecado é viver uma vida fora do controle de Deus. Então, sempre quando estivermos fora da vontade de Deus, estamos em pecado. Tá? Sempre que a gente quebrar uma lei de Deus, estamos em pecado. Tá? Então, por exemplo, a Bíblia ensina que nós não devemos roubar, tá certo? Um dos mandamentos está aí, né? Os 20 mandamentos é não roubar, faz parte da vontade de Deus. Se eu roubei, ou se eu roubo, estou quebrando uma vontade de Deus, desse modo estou pecando. Tá? Então, é isso que nós precisamos ter em mente, né, quando estivermos pensando na questão do pecado. Outra definição que ele dá: pecar é não viver para a honra e glória de Deus. Porque o pecado não pode glorificar a Deus. Né? Assim como quando a gente desrespeita os nossos pais, a gente desonra os nossos pais, a gente está errando com eles. Né? Assim também, quando nós desobedecemos a Deus, nós também não estamos honrando eles, honrando o nosso Deus. Tá? Então, não viver para a sua honra e sua glória é viver no pecado. Outra, não viver dentro dos seus propósitos. Deus tem um propósito para cada um de nós. Né? E o seu propósito maior é que nossa vida glorifique o nome dele. Né? Que a gente possa espelhar a glória de Deus aqui na Terra. Se a gente viver uma vida totalmente fora da vontade dele, a gente não vai estar glorificando a ele. Tá? Bem, esse é o propósito de Deus. Então, o pecado, agora eu vou fazer a pergunta, né? Aí vocês vão pensar direitinho, não precisam responder rapidamente. Eu peco porque eu sou pecador, ou eu sou pecador e por isso eu peco? Vou perguntar de novo. Eu peco porque eu sou pecador, ou eu sou pecador porque eu peco? O que vocês acham? A primeira opção, pastor. A primeira, eu sou Eu acho pecador. que é a segunda. Acho que é a segunda também. Eu sou pecador porque eu peco. Isso. Então, eu vou... muito bem. Vocês viram que tem duas, né? Quando eu falo eu peco porque eu sou pecador, eu estou dizendo o seguinte, que eu, naturalmente, eu sou pecador. Então, é por isso que eu vou praticar o pecado. Entenderam? Tá? Quando eu falo que eu sou pecador porque eu peco, significa que só no momento que eu errar é que eu sou errado. Só no momento que eu pecar é que eu vou ser pecador. Entendeu? Então, a questão, a resposta correta é a seguinte: eu peco porque eu sou pecador. Tá? Nós todos, desde Adão, quando Adão e Eva desobedeceram à vontade de Deus, meio que uma maldição tomou conta da nossa vida, né? Porque todos nós somos filhos e filhas de Adão e Eva, né? Nós somos todos descendentes deles. E herdamos isso. Herdamos, infelizmente, veio na nossa genética, no nosso corpo, na nossa alma, veio essa carga maldita chamada pecado. Né? Então, por mais que, se você vê um bebezinho bonitinho, né, fofinho, lindinho, né, e você fala para o bebê, olha, não pode fazer isso, o bebê vai falar não para você. E ninguém ensinou isso para ele. Né? Eu lembro que quando os meus meninos eram pequenininhos, os dois, engatinhando ainda, né, eles iam com os dedinhos assim, na direção da tomada. Né? Aí você fala, não, e aí eles iam rindo, né? Na direção da tomada, porque era o projeto de vida deles, era o sonho deles botar os dois dedinhos lá na tomada. A gente vai falando não e ele vai rindo e vai na direção. Os dois fizeram isso, né? Aí você vai falando não, vai dando risada, aí você pega o bebê, né? Pega o menino, né? Ele vai espernear, gritar, chorar, tal, porque eu atrapalhei o sonho de vida dele, que é botar os dois dedinhos na tomada. Né? Mas eu livrei a vida dele.
né? Livrei a vida deles. Né? Quem ensinou um bebezinho a resistir a uma ordem do pai? Quem ensinou? Então, nós já nascemos com essa inclinação. Eu vejo, é só olhar para as crianças pequenas. Né? Quem ensinou essas coisas? Não, já vem dentro da nossa natureza. Tá? Então, eu peco porque eu sou pecador. E, por natureza, eu sou pecador. Né? E como é que eu consigo me livrar disso, dessa situação em que eu sempre estou disposto a desobedecer a Deus? Deus está dizendo, não, você vai botar esses 2 dedos aí na tomada, você vai se queimar. E eu estou indo, adulto, né? Eu estou indo. Deus sabe as coisas que estão à frente. Deus conhece aquilo que está na frente. E Ele sabe o que vai acontecer se eu continuar na minha teimosia. Né? Às vezes Ele tira a gente briga com Ele, né? A gente fica chateado com Deus não responde, não sei o quê. E às vezes Ele deixa acontecer para a gente aprender. Né? Aí depois que a gente toma um choque lá de 220, né, volts, fica todo preto lá, tal, né, cabelo eriçado lá, fala, oh, Senhor, por que eu não te ouvi, né? Por que eu não fiz, né? Por que, né? Então, às vezes ele tira a gente, mas às vezes ele deixa acontecer, né? Mas o importante é dizer que todas as coisas que a gente faz fora da vontade de Deus tem como resultado um prejuízo. Primeiro Pastor, a gente vai... Sim. Oi? Pode falar. a lição 17, certo? Página 17. É que 17 e 18. Eu acho Sim. que eu já fiz a 17 a 18. Sim, nós estamos fazendo uma revisão, viu, Samuel? Tá? Porque tá todo mundo junto agora, tá bom? Eu tive com o Samuel algumas aulas particulares, tá? Aí ele decidiu estar com a gente. Essa daí. Isso. Por isso Vocês que eu estavam perguntei. juntos. Isso, vocês dois, tá. né? Para a gente fazer todo mundo junto e caminhar junto, tá bom? O Felipe, por exemplo, está recebendo agora, né? Então a gente está caminhando junto, né? Para a gente poder correr junto, tá bom? Então é só para relembrar. Então veja, então, eu peco porque eu sou pecador. É da minha natureza, é do meu coração. Eu peco porque eu sou pecador, tá? Aí ele vai perguntar o seguinte, olha o que ele está dizendo. Assim sendo, o pecado é mais que um ato, torna-se uma intenção, uma disposição mental, ou seja, a minha vontade está sempre, infelizmente, para o lado do mal, né? Infelizmente, por causa desse nosso coração pecador, a gente sempre está inclinado para fazer o mal, para escolher o mal. Por isso nós precisamos da ajuda de Deus. Né? As escolhas que a gente faz, quando a gente vai ter que escolher alguma coisa, né, entre certo e errado, a nossa tendência é sempre ir para o lado errado. Né? Sempre para o lado que me dá prazer, sempre para o meu lado que me dá vantagem, né? Não importa o resultado. Né? Infelizmente, esse é o nosso coração. Né? Aliás, em Jeremias, o profeta diz que enganoso é o coração do homem. A gente não pode confiar no coração do homem, né? Do nosso coração, tá? Então, o que ele coloca aqui, os homens veem as nossas ações, enquanto Deus vê as nossas motivações. Enquanto os homens veem a nossa aparência, a nossa cara, Deus está vendo o nosso coração. Deus conhece o que está no íntimo do nosso coração. Né? Então, um exemplo muito bonito que a gente vê nas escrituras, a história de Davi, quando Davi foi escolhido para ser rei em Israel. Né? Então, o pai dele, Jessé, tinha 7 filhos ali, homens assim bonitos, aparentes lá, né? Bem bonitos ali, e Samuel, o sacerdote, né? Ele foi escolhido por Deus para que ele pudesse coroar o rei, né? Vamos pensar assim, coroar o rei, o novo rei, né? Saul estava pisando na bola, então Deus tinha escolhido um outro rei, de nome Davi. E aí ele falou, você vai até a casa desse Jessé, e lá você vai conhecer o novo rei. Aí o Samuel chegou, né? Aí ele falou, me apresente todos os seus filhos, que hoje nós vamos ter uma surpresa, né? Aí Jessé chamou o primeiro filho, o primogênito, o mais velho, era um rapazão, bonitão, etc. E tal. Quando Samuel viu, falou, esse é o rei, com certeza, fortão, bonitão ali, deve ser esse. Aí Deus disse para ele,
Não é esse. Os homens veem a aparência, eu vejo o coração. Então, o primeiro filho foi embora. Chegou o segundo, e não era, e o terceiro, e o quarto, e o quinto, aí acabou. Eu falei, mãe, e aí? Você não tem mais filho? Aí falou, eu tenho mais um, mas ele tá lá, cuidando lá das cabras, dos cabritos, é um moleque, né? Falou, chama ele. Ah, vai chamar ele? Chama ele, né? Porque eu não vou sair daqui enquanto não cumprir minha missão. Aí quando aparece Davi, né? Davi deveria ter mais ou menos a idade do Samuel, do Felipe, né? Mais ou menos essa idade assim, né? Aparece lá um menino ali, né? Com a bochecha vermelha, né? Dizem que ele era ruivo, que ele era muito bonitinho, mas era ruivo, estava assim assustado talvez, o que eu fiz, o que eu não fiz, né? Todo mundo lá olhando para a cara dele. Ele aparece e Deus diz a Samuel, é este o rei de Israel. Não é bonito? Né? E quando Samuel derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, todo mundo fica olhando, mas o que está acontecendo? Porque a unção com óleo significa que ele foi separado especialmente para aquele ministério, para a realeza. Né? Então, assim, Deus vê o coração. Né? Nós, homens, só conseguimos olhar para aquilo que está na nossa frente, mas Deus vê o interior, e Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele errou como qualquer um de nós, é um ser humano normal como qualquer um de nós, mas foi um homem segundo o coração de Deus. Então, é o que o autor diz, os homens veem as nossas ações. Oi? Alguém quer falar? Então, os homens veem as nossas ações, mas Deus vê o nosso coração. Aí ele coloca assim, os homens veem o que nós temos, material, social, intelectualmente. Então, por exemplo, na reabertura agora dos shoppings, etc., das lojas, né? Você experimenta ir vestido de qualquer jeito e entra numa loja assim, bem chique, bem bacana. Mas você foi de qualquer jeito, tá? Chinelo aí e tal, né? Não sei. Aí entrou na loja, veja se você vai ser atendido. E se você for atendido, veja de que jeito você vai ser atendido. Né? Tem atendente que não vai nem ligar para você porque você está vestido de qualquer jeito. Né? Agora você volta para essa loja assim, totalmente produzido ou produzida. Vê a diferença. Né? Vão dar toda a atenção, vão te chamar de senhor, de senhora, enfim, vão estender o tapete vermelho para você. Por quê? Porque para os homens, né, o que vale é o que nós temos. Tá? Ou o que nós não temos. Se nós não temos, nós somos desrespeitados, desprezados, tal. Mas se nós temos ou mostramos que nós temos, aí temos o respeito, né, na sociedade. Por isso, hoje, você vê no Facebook aí, gente tirando foto de paisagem, de praias, casas, carros, porque tem que mostrar que tem, para ser respeitado, para ser amado. Né? Mas Deus não valoriza o que nós temos, Ele valoriza o que nós somos. Entendeu? Quem nós somos. Não importa se eu sou rico, pobre, não importa. O que importa é o meu coração. Tá? Isso é muito importante colocar, porque quando a gente fala em pecado, a gente pensa que é só aquelas coisas que aparecem, né? Mas são coisas que passam por dentro do nosso coração. Né? Eu posso, por exemplo, ser uma pessoa muito correta nas coisas que os outros estão vendo, não estou roubando, não estou assaltando, não estou fazendo isso, mas se o meu pensamento é um pensamento cheio de maldades, né? Para os outros, não, o Kenji é um cara legal, mas Deus está vendo o que está passando na minha mente. Entenderam? Então, assim, a questão do pecado, a importância do pecado não é somente a coisa do fazer ou deixar de fazer. É aquilo que a gente pensa ou deixa de pensar, aquilo que a gente fala ou deixa de falar, aquilo que a gente sente ou deixa de sentir. As coisas do coração também, da mente também. Percebem? Então, às vezes a gente fala que tem gente que é como um agente secreto, né? Crente agente secreto. Já viu isso? Né? Na empresa, ninguém sabe que ele é crente. Entendeu? Porque ele é um agente secreto. Okay? Ele só é crente na igreja. Agora, fora, na rua, na calçada, ninguém sabe, ele é igual a todo mundo. Né? Aí, quando ele chega na igreja, ele está lá bonitinho, cantando, louvando, etc. e tal.
para nós está tudo certo, né? Porque é o que a gente está vendo. Mas Deus vê de segunda a segunda. Percebe? Então, é esse cuidado que nós temos que ter. Nós não temos um Deus que é policial, por exemplo. Ele está lá em cima, esperando você dar uma tropeçada, para então ele dar uma cacetada na sua cabeça. Né? Ele não é assim. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele espera que eu e você sejamos corretos tanto no nosso fazer, como no nosso pensar, no nosso falar e no nosso sentir. Tá bom? Muito bem. Agora, as lições que ele levanta sobre o ensino bíblico do pecado. Primeira lição que nós falamos. Todos são pecadores diante de Deus. Todos. Todos, sem exceção. Eu, você, todo mundo é pecador. Tá? Tem prova disso? Tem prova disso. Romanos 3. Então, vamos lá. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Nós vamos à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, tá? E nós vamos ler, né? Pastor, Apenas, sim? 3, né? Romanos 3, tá? Nós vamos ler apenas o versículo 23, tá? Depois fica para vocês para lerem os outros versículos que ele citou aqui, que é do 12 ao 23, mas nós vamos ler apenas o 23, tá? E Romanos, capítulo 3, 23, Paulo está falando de uma forma assim, bem direta, bem objetiva. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando a gente está no pecado, claro que a glória de Deus não pode ser exaltada. E ele diz que todos nós pecamos. Tá? Mas eu entreguei o meu coração a Jesus, eu me batizei. Amém. Né? Glória a Deus, você tem a salvação. Mas você continua um pecador, embora salvo por Cristo Jesus. Oi? Capítulo 3 e qual versículo? 23. 23. Tá? Encontrou? Beleza? Então, todos pecaram, todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer neste mundo. Todos pecamos. Mas eu fui batizado. Você é pecador. Salvo por Cristo Jesus, mas é pecador. Por exemplo, às vezes tem uma falsa ideia de que depois que a gente se batiza, né, a gente não peca mais. Não, a gente continua. Né? A gente melhorou, se transformou maravilhosamente. Mas algumas situações ainda permanecem, porque nós ainda estamos em crescimento. Né? Ainda estamos aprendendo. Né? Para chegar até a altura de Cristo Jesus. Ainda tem muito, muito chão para correr. Né? Então nós temos que ter essa compreensão. Né? Nós fomos salvos da condenação do pecado. Porque o pecado, se eu não fosse salvo por Jesus, né? Se os meus pecados não fossem perdoados, eu tinha uma condenação eterna. Né? Algo que eu vou pagar, ou pagaria lá na eternidade. Mas como eu fui salvo por Jesus, eu fui salvo dessa condenação. Mas ainda enfrento essa luta aqui na Terra. Né? Eu tenho ainda meus desejos, eu ainda tenho as minhas tentações, eu ainda tenho as minhas fraquezas, as minhas... Né? Por exemplo, você está... Como eu falei, você está no trânsito, você leva uma fechada, né, de repente, sem você esperar, e o cara te dá a fechada, ele te xinga, aí você diz assim, Deus te abençoe, vai em paz. Eu queria ser assim. Eu queria ser assim, né? Mas é difícil, né? É difícil, né? Você está andando, alguém pisa no seu carro, né? Você, por favor, pisa no outro também, né? Né? A gente está aprendendo ainda a lidar com as situações difíceis da vida. Né? Então, e como nós estamos aprendendo, nós podemos ainda falhar. Né? Por isso que todos nós somos pecadores. Mas o crente que foi salvo, que foi batizado, tal, ele é pecador, mas ele já está livre da condenação eterna do pecado. Tá? E se eu pecar... Bom, daqui a pouco a gente fala sobre a questão do pecado. A segunda lição. O pecado gera
traz como consequência a morte espiritual, que é a separação eterna da presença de Deus. Então, Romanos 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23, tá? E aí eu vou ler na minha versão, que ele diz assim, Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, presente de Deus de graça, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que ele está falando aqui? Quais são as consequências do pecado? É a morte. Mas que morte? Morte espiritual. 6:23, né? 6:23. Isso, Romanos 6, 23. Então, o salário, o resultado do pecado é a morte. Mas que morte? Morte física? Também, mas a pior é a morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação de Deus da nossa vida. Deus não mais se manifesta na nossa vida. Isso é morte espiritual. Essa é a coisa mais terrível que você pode experimentar. Aliás, nunca vamos experimentar, graças a Deus. Mas o salário do pecado é a morte, é a separação total de Deus. Você já imaginou isso? Isso é terrível. É separação total, não tem mais esperança, não tem mais paz, não tem alegria, não tem nenhuma possibilidade de se sentir vivo, porque está separado de Deus, tá? Então essa é uma consequência. Por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus para as pessoas que estão nesse círculo de vida tão triste, né? Por exemplo, o vizinho do Samuel, né? Vivia ali gritando, tal, recebe a palavra de Deus e acalma o seu coração. Tá certo? Porque enquanto ele viver nesse mundo de escuridão, que é o mundo do pecado, né, ele vai estar longe, separado da graça de Deus, da presença de Deus. E o que gera isso? Tristeza. Uma vida infeliz. Tá? Como nós vivíamos antes. Antes de nós todos conhecermos a Cristo, as nossas vidas estavam na escuridão. Nós não sabíamos onde botar o nosso pé. Que caminho a gente deveria seguir. A gente estava perdido, literalmente perdido. Né? Havia um vazio grande dentro do nosso coração. Quando nós nos entregamos a Cristo Jesus, esse vazio foi preenchido por quem? Pelo próprio Deus. Tá? Terceira grande lição que ele coloca aqui. O pecado é tudo aquilo que não é feito como fruto, como resultado da nossa fé. Então, tudo aquilo que não vem proveniente da nossa fé em Cristo Jesus é, sem dúvida nenhuma, pecado. Aí ele vai para Romanos, capítulo 14, versículo 23. Romanos 14, versículo 23. Tá? Aqui uma dica muito boa aqui para vocês. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Então, o que ele quis dizer aqui? Como é que eu sei se a decisão, a escolha que eu estou fazendo é segundo a vontade de Deus ou não? Quando não é da vontade de Deus, a dúvida toma conta do meu coração. Eu não fico tranquilo. Entendeu? Eu vou fazer isso ou vou fazer aquilo? Se eu fizer isso, o que eu vou sentir? Eu vou sentir muita dúvida. Né? Eu estou com muita dúvida, estou incomodado, não sei se é isso mesmo, se eu estou nessa. Então, muito provavelmente, isso não é de acordo com a vontade de Deus. Tá? Porque aquilo que provém da vontade de Deus nos dá o quê? Paz. Paz no nosso coração. Tá? Nós somos invadidos por uma paz. Então, eu vou fazer isso ou aquilo, eu vou fazer isso aqui, mas isso aqui está me dando paz. Está dando paz ao meu coração. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito pessoal. Né? Quando saí da outra igreja, eu tinha que escolher uma, né, para pastorear. E eu tinha ido em uma para pregar, né? Era uma igreja muito boa, muito bem preparada, já todo esquematizadinho e tal, tudo certinho, né? Tudo certinho. E fizeram o convite, mas eu não senti paz.
Alguém vai dizer, mas o que estava de errado? Não tinha nada de errado. Estava tudo perfeito. Mas alguma coisa me incomodava, né? Aí quando eu vim para a igreja onde a gente está, né? E olhei, não tinha as condições que a outra oferecia, né? Tinha um número mínimo de pessoas frequentando, a situação era totalmente complicada, tal. Mas engraçado, senti paz. Não é estranho? Né? Nossos olhos, né? Os olhos humanos, falam, Kenji tá doido, tá deixando aquela lá, que tá tudo certinho, bonitinho, é só entrar e continuar, e vai pegar essa aqui que tá toda com alguma dificuldade, tá, né, precisa fazer tanta coisa, e eu senti paz. Não tem como explicar isso, mas eu senti paz. Assim também são as nossas escolhas diante de Deus, né? Quando houver dúvida, né? Ora a Deus, né? Senhor, será que é isso mesmo? Eu só vou fazer ou escolher quando eu sentir paz, né? Agora, quando vem a paz, independentemente de qualquer coisa, fique tranquilo, né? Porque Deus está nesse negócio, Deus está aprovando, né? Então, essa aqui é uma grande dica que o pastor Genivaldo nos dá, né? Então, é fazer aquilo que é para satisfazer a nós próprios, isso é pecado. Mas aquilo que é feito como resultado da nossa fé, né, nos traz paz, tá? Quarta lição. Pecar é fazer aquilo que não glorifica a Deus, né? Que vai nos glorificar, o nosso egoísmo. Né? Eu estou pensando em mim, não estou pensando no próximo, nem mesmo em Deus. Eu vou fazer por causa de mim. Isso já é pecado, né? Isso já revela pecado, né? Você vai ver pessoas fazendo isso, né? Fazendo escolhas porque quer para ela, quer para si. Não é para o bem nem do próximo, nem da igreja, nem para glorificar Deus. É para ela quer para ela, para si. E a gente vai encontrar um monte de gente dessa forma nos dias de hoje, né? Infelizmente, né? Por exemplo, você vê numa situação como nós estamos vivendo, de gente morrendo por causa desse coronavírus. Todos nós estamos vendo tanta gente doente e tanta gente morrendo. E você vê gente se aproveitando da situação, né? Com aqueles negócios lá de respirador, né? Ganhando dinheiro em cima do sofrimento dos outros, né? Porque não estão pensando nos outros, estão pensando nelas mesmas, no enriquecimento delas, né? Nas vantagens delas, não estão nem aí com o pessoal que está sofrendo, que está chorando e que está sepultando seus entes queridos. Isso é pecado, percebem? Quando se procura fazer aquilo que é para satisfazer a si mesmo, não se importando com o próximo, né? O crente sempre tem que se importar com o próximo, né? Sempre tem que olhar para o próximo, sempre tem que estender a sua mão para o próximo. Se eu fizer algo que vai ao contrário disso, eu estou pecando, tá? Quinta grande lição. Pecado é tudo aquilo que não é feito para Deus, para a sua honra e para a sua glória. Então vamos ler 1 Coríntios 10, 31, que é o texto que também foi separado. Então, primeira carta aos Coríntios é a primeira carta depois de Romanos, né? Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, né? Versículo de número 31. Olha só que interessante, né? Então, é um capítulo que Paulo fala a respeito da nossa liberdade, a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, tá? Então, no versículo 31, ele diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Perceberam? Assim, quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo que eu fizer, até as coisas mais simples da vida, tudo que eu fizer que seja para glorificar a Deus. Para que Deus seja glorificado, para que Deus se alegre com a gente. Tá? Então, no capítulo de número 10, que nós estamos lendo, no versículo 23, se você puder acompanhar, ele diz aqui, olha, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém.
tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Tá? O que ele quer dizer com isso? Então, imaginem vocês se vocês me encontrarem num bar. Eu posso entrar no bar? Posso. Num boteco. Né? Posso entrar no boteco. Posso estar ali Pastor, do lado da... Oi? 1 Coríntios? 1 Coríntios 10, 23 agora. 10, Tá. 23, tá bom? Então, vamos imaginar que eu estou no bar, estou do lado da mesa da sinuca, né? Eu estou com um copo, né? Eu pedi um copo d'água, mas o copo d'água está do meu lado, mas eu estou no boteco, estou do lado de uma mesa de sinuca, vocês vão pensar o quê? Né? Eu estou lá. Eu posso estar lá? Posso lá. Convém que eu esteja lá? Não. Percebe? Eu tenho a liberdade? Tenho. Né? Eu posso ir no baile funk? Posso ir no baile funk. Né? Se eu quiser ficar surdo, é só ir lá. Né? Posso ir lá. Não tem problema nenhum. Posso ir lá. Mas isso convém para mim? Não. Por quê? Porque não é testemunho para um cristão estar ali. Percebem? Tá? Então, nós temos a nossa liberdade, mas nós temos que ter esse bom senso, que tem coisas que não posso, não porque eu não tenho liberdade para isso, porque não convém, porque eu sou crente, porque eu sou cristão. Eu posso beber todas, né? Todas as cachaças do mundo? Posso, né? Se eu conseguir ficar vivo depois, posso, não tem problema nenhum. Mas convém? Não, não convém. Por quê? Porque eu sou crente. Percebem? Então, uma série de coisas. Nós temos a liberdade, mas tem que ser uma liberdade com consciência. E aqui Paulo está dizendo também, né, no versículo 31 que nós lidamos, né? Então, tudo que eu for fazer, tudo que eu tenho que pensar, vai glorificar. Deus vai ficar contente? Né? Uma das coisas que eu falo para namoradinhos, namoradinhas, né, que vem pedir conselho e tal, eu falo, olha, onde você está com o seu namorado, com sua namorada? Jesus ficaria do lado de vocês contente, sorrindo para vocês? Onde você vai à noite, no sábado, você consegue enxergar Jesus lá no meio, né, de vocês, contente, sorrindo, aprovando o que vocês estão fazendo? Dependendo da resposta, você já vai saber se é pecado ou não. Percebe? Porque tudo quanto nós temos que fazer tem que ser para a glória de Deus. Para que Deus se alegre conosco. Se eu estou num lugar que eu não consigo imaginar nem mesmo Jesus do meu lado, sem ficar vermelho, Jesus ficar vermelho, né? Se eu não consigo imaginar Jesus do meu lado, então não pode ser um lugar correto para eu estar ou para eu frequentar. Entendeu? Jesus consegue fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo, né? Se ele consegue fazer, então beleza. Se você não consegue imaginar ele fazendo as mesmas coisas, então tá errado. Tá? Então, tudo que nós temos que fazer tem que ser conforme a vontade de Deus e que possa alegrar o seu coração. Imaginar Deus, o próprio Jesus, sorrindo para nós, aprovando o que nós estamos fazendo. A gente sabe, nós que já somos crentes, a gente sabe que pisou na bola com Deus, porque quando a gente erra, vem aquela pontinha de tristeza no nosso coração. É imediato. Você errou, vem aquela pontinha de entristecimento. Sabe por que vem? Porque é o Espírito Santo que faz isso. Ele dá o toque. Aí você, né, já sabe que pisou na bola. Tá? Bom, outra lição, sexta. Pecado é tudo o que fazemos e cuja origem está em nossas motivações carnais. Em outras palavras, em nossas paixões, em nossos desejos. Aí nós vamos para Colossenses, né, depois de Coríntios, Colossenses, tá? Capítulo 3, versículo 5. Então, Colossenses 3, 5. Pegou, Samuel? Colossenses 3, 5. Tá? Peguei. Beleza? Agora vamos, acompanhe. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Tudo isso faz parte
do nosso lado mal, tá? Do nosso lado terreno, nosso lado mal, que não pertence ao mundo do espírito. São todos os nossos maus desejos, tá? Aqui está resumido, mas podemos colocar mentira, podemos colocar o falar mal, a fofoca, né? Podemos colocar um monte de coisa aqui. Tudo que pertence ao nosso lado mal deve ser morto, deve ser jogado fora, tá? Porque tudo que ocorre a partir dessas coisas é pecado. Então, por exemplo, desejos maus, né? Você vê muito quando uma pessoa tem inveja da outra, né? Quer que a outra pessoa que está prosperando, a outra pessoa que está vencendo na vida, que ela falhe, que ela fracasse. Entendeu? Isso é um desejo mau. Né? E se eu, além de pensar que é um pecado, que eu estou desejando isso, eu fizer alguma coisa má para essa pessoa, pior ainda a minha situação. Né? Tem gente que gosta de derrubar o outro, principalmente o pessoal que trabalha em empresa, já viu, né? Gente puxando o tapete do outro para tomar o lugar do outro e faz tudo para tomar o lugar do outro. Né? Então isso não agrada a Deus, com toda certeza não vai agradar nunca o coração de Deus. Tá? Então, é o que ele está ensinando. Pecado é tudo aquilo que fazemos e cuja origem está nos nossos desejos, nas nossas paixões, nos nossos desejos maus. Isso é pecado. Né? E pecado é tudo aquilo pelo qual não vamos conseguir dar graças a Deus. Né? Se eu acabei de roubar, como é que eu vou dar graças a Deus? Graças a Deus, Senhor, porque eu roubei. Já imaginou um negócio desse? Teve uma época na televisão, né, que nós vimos quando começou o Lava Jato, né, contra a corrupção, que pegaram, né, um pessoal ali meio fora de... meio doido, né? Eles conseguiram ganhar um grande dinheiro e o doido lá reuniu os corruptores, né, os corruptos, né, juntos para orar e agradecer a Deus por ter conseguido aquele dinheiro. Vocês viram isso na televisão? Horrível! Foi horrível. Eles estavam agradecendo a Deus, só tinham conseguido dinheiro da corrupção e agora estavam o dinheiro roubado, o dinheiro que eles roubaram, né, do governo, do povo, né? E aí eles se juntaram, né, para agradecer a Deus porque eles tinham conseguido aquele dinheiro. Isso é pecado ao mais alto grau. Está colocando Deus no meio da corrupção, né? Então o que ele está querendo dizer? Se eu não consigo dar graça, eu não consigo agradecer a Deus pelo que eu fiz, pensei, falei, então é pecado. Se eu não consigo a aprovação de Deus, glorificar a Deus naquilo que eu pensei, fiz, é pecado. Né? Se eu não sinto paz no meu coração, se eu tenho uma dúvida muito forte no meu coração, então eu estou caminhando para o pecado. Se eu não consigo enxergar Jesus do meu lado, me acompanhando naquilo que eu estou fazendo, pensando, é pecado. Percebem? Então veja só que não é tão difícil identificar. O problema maior é que as pessoas acham assim, não, mas todo mundo faz. Não tem essa? O que tem? Né? Todo mundo faz, todo mundo faz, mas tem um final. Temos um grande juiz. Né? Temos alguém que está vendo tudo. Né? Pastor, então, hoje, sim? Eu vou dar um exemplo aqui, aproveitar as crianças que ocorreu com o Felipe, né? Um exemplo bom. O Felipe uma vez achou um relógio digital no pátio da escola e ele trouxe tão feliz para casa, mas eu fiz ele no dia seguinte devolver a direção, até ele falou, mãe, tinha um moleque parecido, que tinha um parecido com esse. No dia seguinte ele foi lá e falou se não tinha sido ele. Não tinha. E era um relógio que ele desejava muito, que ele tinha até visto o Ian com um digital. Não, é diferente. Aí eu falei para ele, vamos devolver e assim que a mãe puder, a gente vai comprar um para você. Aí a diretora falou para ele, se eu não encontrar num prazo, nós daremos ele para você. Como ele não voltou, deve ter, ou seja, né, aproveitar as crianças esse exemplo. Por mais que a gente não tivesse sabido de quem era, mas Deus estava vendo. E assim que eu encontrei um similar, né? E no final foi barraquinha, não era nem nada tão absurdo. Aí eu falei para ele, da mesma forma, que triste essa criança pode estar. E se é uma criança que nem tinha condição
de ter um novamente, ela ganhou, né? Mas assim que nós encontramos, ele ganhou, tá? Quando eu achei o relógio, um amigo meu, ele falou que era dele, mas não era dele. Eu sabia porque ele nunca tinha levado esse relógio para a escola. E aí E quando eu tava tipo, teu refeitório e o teu parte do pátio. Aí a gente tava no refeitório e não tava no relógio. Aí ele foi para um outro lado, eu voltei, eu fui para aquela parte, tava o relógio lá, mas ele não tava com o relógio na mão, ele veio comigo. Era um amigo dele que mentia muito na época, né? Mas que hoje, graças a Deus, inclusive tá. Mas assim, só para dar um exemplo para as crianças, eu falei isso na época para o Felipe. Você encontrou, você não está roubando, mas mesmo assim, né? Devolva. E você vê que a diretora não deixou o nome dele, sinal de que encontrou, né? Então, assim, só um exemplo aí para as crianças. Muito bom. Importa, né? E para nós também, né? Algumas vezes, né? Nós também somos tentados, né? Viram o que aconteceu naquela cidade do interior? A mulher saiu lá do sítio dela com 5 mil reais no envelope para pagar o tratamento não sei do que e tal, e perdeu o envelope na rua. Perdeu. Ficou tão desesperada, ela pediu ajuda para um cara que tinha um megafone com um carro de som, né? E passou pela cidade lá falando, alguém encontrou um envelope e tal, da dona fulana. É uma cidade pequena, né? Tal, ela tá precisando, falou tudo, o envelope tem 5 mil reais, não sei o que, lá, em dinheiro e tal. E tinha um senhor que tinha achado esse envelope. Ele já ia entregar na autoridade policial, né? Mas como viu o carro lá do alto-falante, né? Então foi lá e entregou para ela. Quer dizer, ele podia, se fosse uma outra pessoa com outro caráter, né? Fala assim, não, eu achei, tá na rua, perdeu, como muita gente faz, percebe? Sem perceber, por exemplo, se fosse uma pessoa com outro pensamento, tiraria aquele dinheiro daquela mulher que precisava para fazer um tratamento de saúde. Né? Então temos que pensar no outro. Né? A nossa fé cristã sempre está voltada para o outro. Né? Até porque Jesus mesmo se entregou pelo outro, por nós. Né? Até uma ilustração bonita que mostra que ele foi crucificado de braços abertos. Né? Porque está nos recebendo, está se doando, está nos recebendo. Né? Então, essa é a natureza da nossa fé cristã. Né? Está sempre pensando no bem do próximo. O próximo é sempre melhor do que a gente. É o que Paulo nos ensina. Para nós não termos o quê? Aquele pecado do orgulho, né? Do nariz em pé. Né? Né? Sou melhor do que todo mundo. Né? Nós não somos escravos, nós não somos submissos, né? E nada disso. Mas nós temos a certeza absoluta de que aquele que nos exalta não é o homem, é o nosso Deus. Tá? Então, muito obrigado, Zenate, pelo exemplo, né? Que é um exemplo para todos nós. Na verdade, é um exemplo para todos nós. Né? Que entra dentro desse nosso estudo sobre pecado. Né? Pastor, tudo, sim. A questão também, né, que o pecado, não existe a graduação. Pecadinho e pecatão. Pecado é pecado, né? Exatamente. Alguns falam assim, mentir é melhor do que matar. Em certo sentido, no nosso âmbito, né? Só que é pecado do mesmo jeito. Entenderam? Porque você vai transgredir a vontade de Deus do mesmo jeito. Tá? As pessoas falam, mas eu não roubo, eu não mato, né, tal, então eu mereço o céu. Não, mas Deus disse o seguinte, que se você não se entregar a Cristo Jesus, não confiar que Ele é o seu Salvador, que Ele perdoa todos os seus pecados, você não vai entrar no reino dos céus por mais honesto que você seja aqui na terra. Mas como assim? É exatamente isso. Porque a fé salvadora em Cristo Jesus é a única que garante você de estar no céu. Né? Os nossos atos morais corretos aqui não nos garantem nada. Entendeu? Tem gente que faz tudo corretamente, mas diz que Deus não existe. Essa pessoa irá para o céu? Não.
Aí ele não rouba, não mata, é boa gente, tá? Mas só a única coisa que ele fala é que Deus não existe. Pior para ele, não é? Pior para ele. Tá? Então, a única coisa que nos garante ir para o céu é a nossa fé em Cristo Jesus, confiando que Ele perdoa os nossos pecados, né? Que Ele nos garante a entrada no céu, porque Ele mesmo prometeu isso. Tá bom? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Então, ir ao encontro dele é, sem dúvida nenhuma, ir ao encontro do céu. Tá? Aí você pode perguntar, que não está aqui nessa lição, mas depois você veja na revisão, o que eu faço quando eu peco? Né? Estou perdido? Perdi a salvação? Meu batismo foi invalidado porque eu pequei logo depois do meu batismo? O que eu faço? Né? Então, 1 João, está lá no final, 1 João 1:9. Né? 1 João 1:9. Tá? Isso aí vocês deixam anotado. Somos todos pecadores, mas nós crentes somos redimidos pelo sangue de Jesus. Mas pecamos. E quando nós pecarmos, o que nós devemos fazer? Nos desesperar? Não. O que nós temos que fazer? 1 João 1:9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, confessar o quê? Sim, Senhor, eu pequei. O que eu cometi é pecado. Isso é confessar. É concordar com Deus. Em seguida, o que eu tenho que fazer? Me arrepender. Senhor, eu nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais. Em terceiro lugar, o que eu tenho que fazer? Pedir perdão. Senhor, em vista disso que eu confessei, concordei, estou me arrependendo, eu te peço perdão. E aí tem a promessa de Deus aqui. A promessa não do Kenji, é da palavra de Deus. Está dizendo aqui, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a gente se refaz diante de Deus. Entenderam? Então, quando pecarmos, e vamos sentir isso, como eu falei para você, nós vamos sentir essa tristeza, esse peso no coração. Né? Quem peca e não se acerta com o Senhor Deus, né? Ele sente esse peso, essa tristeza no coração. Mas quando a gente confessa, se arrepende, pede perdão, novamente volta a paz, novamente volta a alegria da nossa salvação. Tudo bem? Alguma pergunta? Nenhuma, pastor. Sim, Nenhuma pergunta. pode fazer. Não, eu não tenho perguntas. Ah, não tem? Ah, não tem. Ah, tá bom, tá bom. Então depois eu vou saber se o meu biscoito tá pronto, né? Né? A Ana vai fazer um biscoito para mim, não vai, Glaucio? Vou saber se o biscoito está pronto. Tá bom, vamos lá. Ela preparou? Acabou, mãe. Acabou. Você fez o biscoito para mim? Ah lá, Ana, pastor, que a gente está perguntando se você fez o biscoito para ele de massinha. Fez? Fez o biscoito? Aí acabou. Fez mesmo? Cadê? Biscoito? Oi. Tá certo. Gente, alguma outra pergunta? Cristina? Alguém? Pastor, Cláudia? só o Sim. Felipe, que não conhece tantas histórias, está falando que Davi, para ele só saber quem era, é o que derrotou Golias. Isto. Porque ele tem a historinha da Bíblia, então ele se baseia nos pontos principais. Mas quando ele é Isso. ungido, ele então eu não sabia, ele é um moleque ainda, depois que ele vai menino. derrotar. Exatamente. Isso é bem antes de Golias. Tá? Isso é bem antes de Golias. Ele só foi assim separado ainda secretamente, porque Saul ainda era o rei. Tá bom? Ok? Alguém mais? Não, porque eu não estou conseguindo ouvir. Tá bom. Então nós vamos orar a Deus, agradecer a Deus por vocês terem participado. Muito obrigado, né? Todo sábado às 15 horas, então, né? Eu falei com alguns aí de mandar o link, eu tenho que dar
O André me ajuda aí depois, né, André? Eu esqueci de mandar até para ele. Se o pastor quiser me dar uma lista depois do pessoal, aí eu Sim, sempre eu vou dar. que eu entro aqui na reunião, eu copio o link e saio reenviando, se for o caso. Tá bom, eu vou passar para você, com certeza. Pastor, Tá bom, gente. o Felipe ia para a praia, acabou, só vai amanhã, então sábado Uhum. que vem ele está lá embaixo, mas eu não sei se ele vai conseguir entrar, né? Eu vou pedir, mas agora já está o celular dele cadastrado e o meu. Tá bom. Se ele perder porventura a aula, né, Tá. o André tá gravando, Sim. tá? Tá Tá. gravando. Isso é até para vocês também, tá? O André Tá bom. tá gravando e está nos ajudando nisso. Tá bom, gente. Muito obrigado. Vamos orar e vamos encerrar o nosso encontro. O Gabriel entrou. Muito obrigado, Gabriel. Deus abençoe, viu? Muito obrigado. Deixa eu ver se consigo enxergar todo mundo aqui. A Bia, acho que entrou. A Luciane, acho que também entrou, né? Deixa eu ver aqui. São esses aqui que eu vejo. Muito bem, vamos orar então. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por mais este encontro. Te pedimos em nome de Jesus que possa sempre o teu Santo Espírito nos instruir e nos orientar para que estejamos sempre debaixo da tua vontade. E quando pecarmos, meu Deus, ouça as nossas orações pedindo perdão e confirma o teu perdão sobre as nossas vidas. Abençoa a vida dos teus filhos e filhas, meu Deus, para que tenham um dia abençoado na tua presença. E nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito e ainda fará por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus abençoe.